vou começar a aula aqui. Eu vou deixar ele gravando em duas. Opa! Eu vou deixar ele gravando agora em dois softwares aqui, pelo Google Meet e pelo Ocam, porque sexta-feira passada eu deixei ele gravando pelo Ocam, daí o Ocam parou. Eu posso perder a gravação da sexta-feira passada, porque foi das 9h10 que ele começou a gravar e chegou no final, ele parou a gravação, ele parou o Ocam, parou o software. Quando acontece isso, ele interrompe a gravação e ele não finaliza, ele não fecha a gravação. Aí eu posso perder a gravação se eu não corrigir ela, se eu não fechar a gravação. Ele fica sem a finalização da gravação e ele não dá a duração dela. Então ele tem o arquivo, eu tenho o arquivo, mas ele não tem a finalização dele. Ele não dá a duração dele, é um arquivo de vídeo. Ele dá o comprimento do arquivo, ele dá o quanto o arquivo tem em megabytes, mas ele não dá a duração do arquivo de vídeo. Então ele não reconhece como arquivo de vídeo. Eu posso perder esse arquivo se eu não conseguir finalizar ele. Então eu tenho que dar um jeito de corrigir ele, senão eu perco a gravação da aula síncrona de sexta-feira. Aí eu não vou conseguir postar ela. Então eu tenho que dar um jeito de tentar corrigir ele por alguns outros software. Aí eu vou tentar corrigir ele, senão vou ter que fazer outra aula síncrona sem ter vocês ao vivo, né? A aula das 11h10, depois teve um aluno, eu gravei. Eu vou postar essa aula das 11h10, mas das 9h10, daí tá com esse problema, né? Eu só gravei pelo Ocam. Daí essa agora eu tô gravando daí pelo Google Meet e pelo Ocam. Daí eu vou deixar os dois daí gravando para não ocorrer mais esse problema, né? Caso ele pegue e trave daí no Ocam, daí tem esse do Google Meet. Agora, se travar nos dois, daí dá problema daí, né? Pode ter outro problema também de ocorrer queda de energia, né? Pode ter queda de energia aqui por diversos fatores, né? Às vezes tem queda de energia na cidade aqui, ou em alguma linha de energia aí de alguma subestação. Pode ser a subestação que alimenta a subestação aqui da cidade, aí tem queda de energia aqui, ou alguma linha de alimentação aqui para cá, para a região, né? Por exemplo, de Itaipu, aí cai essa linha de energia que alimenta para cá, para a região, né? Aí cai energia na região inteira. Ou dá uma queda de energia qualquer para cá, né? Daí essa queda de energia reflete para a região inteira, daí dá aquele gap de energia, né? Aí gap de energia não precisa ser uma queda de energia só, né? Momentânea. Pode cair energia abaixo de 220 ou 127, por exemplo, né? Aí quem faz engenharia elétrica sabe disso, né? Aí a queda de energia tem que estar sendo fornecida aqui em torno aí de 127 volts. Não precisa ser 127 volts preciso. Tem que ser em torno de 127 volts. Então tem uma faixa de energia eficaz que tem que estar sendo fornecido, né? Então, é a energia alternada da rede elétrica que está sendo fornecida. Então, não é um valor exato, que é energia alternada, então ela fica na forma senoidal, né? Então, ela não é contínua, constante. Então, a forma de energia senoidal que é fornecida, né? Lá pelos geradores, lá da usina que está fornecendo energia para cá, né? Então, ela é senoidal, então ela não é fixa no valor, ela é variável, senoidal. Então, ela é uma faixa de valores que está sendo fornecido. E essa faixa de valores também, ela está sujeita a uma variação do valor máximo e mínimo, né? Então, dentro dessa faixa de valores tem também um limite que ele pode variar. Só que, é claro, se passa dentro desse limite aí, eu tenho aqui também estabilizador, tem no break também, né? Mas ele tem um limite também que pode alimentar o computador, né? Daí, se ficar abaixo desse limite aí, ele chega uma hora que desliga, aí desligou, ele dá um reset daí no computador, aí pronto. Perde a gravação para do mesmo jeito.
Aí o programa que está gravando, ele para a gravação e a gravação pega, interrompe, daí tanto a gravação no Google Meet quanto no Ocan, ela é interrompida. No Google Meet eu não sei, eu não lembro como é que ele se comporta, mas no Ocan ele para o programa, aí parou de uma vez, ele para a gravação e interrompe, daí estraga a gravação inteira. Eu perco a gravação inteira daí e não tem software que consegue recuperar. Ou seja, eu pego a atividade síncrona naquele dia, eu perco a gravação. Por isso que tem gravação daí de alguns dias que eu não tenho daí, porque eu perdi daí. Eu não tenho como fazer, a não ser que eu faça outra sozinho daí do dia, né? Aí não tem daí do dia. Quer dizer, as atividades síncronas ou as atividades online estão sujeitas a isso. Esses que são os problemas de atividade online, né? E tem atividade assíncrona também que tem esses problemas que a gente está sujeito. Tem atividade assíncrona que eu expliquei também, algumas atividades síncronas aí. O problema para a gente fazer, eu tive atividade assíncrona que eu tive que fazer 3 vezes, atividade assíncrona de 50 minutos. Então é aula, videoaula que eu tive que fazer 3 vezes, 50 minutos. Aí eu tive que gravar ali 50 minutos a aula, daí eu perdi ela. Eu tive que gravar outra vez, 45 minutos a 50 minutos lá ela, outra vez. Eu perdi. Eu tive que gravar novamente, mais 50 minutos lá, outra vez, até ficar pronto, até ficar do jeito que tinha que ficar, né? Então tem que refazer tudo isso outra vez, novamente, né? Para ter que fazer isso. Por quê? Porque daí é devido à pandemia, né? Da gente tem que adaptar daí as aulas que ia ter presenciais, tem que fazer tudo outra vez gravado, ou seja, online, né? Então a gente tem que pegar essas aulas de laboratório e refazer tudo novamente, dessa forma aí online. Devido a esses problemas aí, né? Aí tem gravação, da gente tem que pegar aqui, fazer a gravação, daí se ela não ficar boa, pegar, refazer novamente, aí não fica bom outra vez, daí a gente tem que revisar, ver a gravação, aí ver o que não ficou bom, aí ver, pô, isso daqui não ficou bom, daí. Só que daí a gravação não fica boa, a gente gravou ela tudo outra vez, né? Aí tem que interromper um ponto, daquele ponto ali, mas daí, como a gravação a gente faz tudo de uma vez, né? Às vezes é igual a aula, né? A aula presencial a gente faz 50 minutos. Então, também, eu fiz em 50 minutos ali, então eu tenho que pegar e refazer ela tudo outra vez, né? Eu fiz ela em 50 minutos, né? Às vezes não compensa fazer ela cortar e refazer outra vez em 50 minutos. Então a gente faz ela direto também em 50 minutos daí, né? Daí uma vez ocorreu esse problema daí, né? Eu estava gravando a aula ali em 50 minutos, daí o programa pegou e parou daí, quando estava fazendo a gravação em 50 minutos ali, ele interrompeu daí, né? Daí eu perdi a gravação inteira dos 50 minutos. Por quê? O programa parou, de repente ele deu um bug ali, e acabou no finalzinho ali de 50 minutos. Daí ele pegou, de repente, falou lá, parou ali, ele teve que ser encerrado lá e não deu problema ali, pronto. Parou a gravação. Aí a câmera estava gravando ali, né, do celular, né, estava gravando ali, pronto. Daí parou. É igual daqui, tem a webcam aqui, ela está gravando, né, de repente o programa que está fazendo a gravação pega e interrompe ali do nada, né. Porque às vezes ele está gravando aqui, capturando o streaming, né, da câmera. Daí ele interrompe por algum problema que ele deu ali, né? O sistema operacional do Windows ou alguma coisa de algum outro programa que deu interferência. Aí ele pega e para. Daí perde toda a gravação que está sendo feita ali ao vivo, né? Daí ele interrompe o arquivo que ele está gravando, daí. Ele não consegue finalizar e fechar ele, né? Aí tem esses bugs, então, enquanto ele não corrigir numa outra versão, daí a gente está sujeito a esses erros aí, né? Então eu espero conseguir consertar dessa vez aí o que tem algum outro programa que consiga converter isso daí, né? Consiga consertar esses problemas aí, né? Que deram. Aí eu vou ver se consigo
colocar outra versão lá. Da aula das 11h10 eu passei para outro aluno, aí essa eu vou colocar, né? Da aula da primeira semana tá lá, que foi postada também. Aí eu havia comentado sobre os arquivos das aulas, eles estão ali nos links, né? Lembrando bem, vocês têm que postar aqueles 6 arquivos da primeira avaliação, os 3 arquivos da segunda avaliação, né? Vocês, a hora que instalarem o software de EDA, Electronic Design Automation, esse software ele se chama de Electronic Design Automation porque ele já faz tudo automaticamente para vocês, em lógica reconfigurável. Quer dizer automaticamente porque ele vai, recordando mais uma vez, ele vai gerar para vocês, recordando mais uma vez, não, esqueci de mencionar na semana passada e também porque não deu tempo de falar isso daí. Porque esse software que a gente utiliza, que é o Xilinx ISE Design Suite, ele chama Xilinx ISE Design Suite, porque Suite geralmente eles dão o nome por um conjunto de softwares, de programas, que vão auxiliar você a desenvolver um projeto. Daí, nesse caso aqui, a gente fala um projeto de design de circuitos digitais. E nesse caso são circuitos que podem ser circuitos integrados digitais, para fazer chip, né, de computador, aí, chip de circuito integrado digital. Aí o pessoal utiliza também para auxílio a design de circuito integrado digital, pode ser utilizado para isso também, além de programar dispositivo de lógica reconfigurável. Esse software, como ele auxilia nisso, ele auxilia daí na automação do design desses circuitos digitais, ele vai criar então um monte de arquivos automaticamente no projeto desses circuitos digitais, também no projeto de dispositivos de lógica reconfigurável, e vai criar também subdiretórios, diretórios também automaticamente. Para isso, vocês criam lá, e nas atividades assíncronas, nas videoaulas, né, que estão gravadas, eu explico isso daí, seguindo aquelas videoaulas lá na primeira semana, na parte 1, na parte 2, da primeira semana, da segunda semana, estão explicados lá, na ordem que elas estão colocadas ali, né? Que criando os projetos lá, você cria um projeto, aí você cria um diretório para trabalho. Nesse diretório de trabalho desse software aí, você coloca tudo que você vai precisar, você coloca os arquivos que tem ali. E esse software, ele cria um monte de arquivos e alguns diretórios, subdiretórios, automaticamente. E ele vai criar um monte de arquivos à medida que você vai trabalhando com ele. Então, o seu projeto vai ficar tudo em um diretório que vai ser o seu diretório de trabalho desse software. Esse seu diretório de trabalho do seu projeto, ele vai guardar, então, um monte de arquivos. Logo que você abre o teu projeto lá e você já configura ele, já vai ter um monte de arquivo, mais de 50 arquivos. A hora que você criar o teu primeiro arquivo ali, já vai ter mais de 50 arquivos ali que vão ser criados. E mais de 3 subdiretórios que vão ser criados. E dentro desses subdiretórios vai ter mais arquivos também. E depois vão ter mais subdiretórios que vão ser criados dentro desses subdiretórios daí. Depois, para o segundo projeto, da segunda avaliação, vão ter mais coisas ainda que vão ser criadas ali. Aí, por que isso? Porque ele cria um monte de ferramentas e um monte de relatórios e mais arquivos também para te auxiliar a criar mais projetos daí para design de circuitos digitais. Porque o teu projeto de circuito digital tem um monte de possibilidades para trabalho. Você pode, por exemplo, fazer sistemas e subsistemas digitais. Nas disciplinas de circuitos digitais para
Para o curso de controle e automação, vocês têm bastante, e até não sei por que vocês têm numa área com bastante ênfase em circuitos digitais. Não deveria ter mais ênfase, é claro, nas disciplinas de automação, mais voltada à automação, como, por exemplo, de controle de motor. Então, deveria ter mais ênfase em controle de motor, disciplinas voltadas a controle de motor, como, por exemplo, eletrônica de potência, né? Deveria ter ênfase em inversor de frequência, em partida eletrônica suave de motor, na parte de acionamento eletromagnético, que há em engenharia elétrica, que é para robótica. Agora, isso daí envolve a parte de design de circuitos eletrônicos digitais, envolve a parte de circuitos digitais, microcontroladores, sistemas embarcados, lógica reconfigurável, é claro, e sistemas digitais. Também dentro da parte de sistemas digitais envolve os subsistemas digitais, que são a parte de memórias, a parte dos acumuladores, registradores, que vem dos flip-flops, a parte dos contadores, que estão dos sistemas, dos subsistemas sequenciais, que estão junto com os sistemas combinacionais, a parte também dos multiplexadores, sistemas combinacionais, que são eles, né? Que vão constituir os subsistemas digitais. Daí eles que vão compor a arquitetura combinacional. Então, deles é que se compõe a arquitetura combinacional. Aí vem também desses sistemas combinacionais os circuitos daí somadores, né? E deles se compõe também os sistemas daí, os circuitos subtratores. Na realidade, os circuitos subtratores vêm dos circuitos somadores, né? Então, os circuitos digitais, você não tem circuitos que fazem subtração. Os circuitos que fazem subtração, na realidade, são circuitos de soma em circuitos digitais, né? Para quem não sabe, os circuitos que fazem subtração não existem, eles são circuitos que fazem soma. São circuitos que fazem soma em complemento de dois, aí, em circuitos digitais, né? Então, eles fazem soma, só que com números digitais, né? No sistema de numeração binário, em complemento de dois, só em outro formato numérico, em complemento de dois, né? Daí eles fazem a soma em circuito somador. O circuito somador, daí ele vai um, né, em complemento de dois, daí eles fazem a soma em outro formato, daí em complemento de dois. Daí eles fazem a subtração, só utilizando o circuito de soma. Então, eles são circuitos em subsistemas digitais. Aí, com esses subsistemas digitais, você compõe um sistema digital. Então, os teus circuitos digitais, eles começam a ficar complexos. Aí, com esses circuitos digitais mais simples, você vai formando outros circuitos digitais mais complexos. Então, você vai formando módulos com esses circuitos digitais mais simples, aí você vai compondo eles daí, ou seja, você tem circuitos digitais em que eles vão ficando prontos ali, você já tem eles, aí você sabe o que eles fazem. Aí eles têm entradas e saídas, então você vai montando eles em módulos ali, como se fossem caixinhas, né? Aí é igual que eles fazem lá, o pessoal que brinca com automação ali, né? É como se fosse Lego, igual falar os caras que brincam com automação lá, né? Igual o Miguel, né? Falar, você pega ali o Lego, né? Aí você vai montando o Lego lá em bloquinhos ali, então são circuitos digitais que você já tem pronto, vai montando eles com as entradas e saídas deles. Aí vai interligando as entradas e saídas, né? E vai montando eles, circuitos digitais mais simples, interligando eles, você monta subcircuitos digitais, vai interligando esses subcircuitos digitais até montar circuitos digitais mais complexos. Aí você monta um circuito digital mais complexo. Aí você tem um sistema digital maior, né? Mais complexo. Nesse sistema digital, aí você liga outros circuitos digitais que são os periféricos.
Aí você tem os sistemas periféricos desse circuito digital. Você pode ter nesses circuitos periféricos aí outros tipos de circuito que são mistos, daí eles não precisam ser digitais. Por quê? Porque você vai ter que ter outros circuitos, por exemplo, para comunicação de dados. Aí entram circuitos de comunicação sem fio, circuito para comunicação em rede para internet. Aí para comunicação via internet já entra circuito de radiofrequência para comunicação sem fio, com o circuito, claro, para comunicação sem fio não vai ser, você tem que entrar com o circuito de radiofrequência, né? Aí ele vai ter que modificar a comunicação dele cabeada em circuito digital para comunicação sem fio, em radiofrequência, para onda eletromagnética. Para comunicação via internet em gigahertz, em gigabyte, né? Aí também vai ter que modificar a comunicação dele para comunicação serial. Então você tem que ter o circuitinho ali que já vai ser o circuito analógico, para comunicação sem fio, a mesma coisa também. Então esses são os circuitos periféricos, igual a placa-mãe do computador. Aí você tem o circuito do microprocessador, digital, né? Ele é totalmente digital, saiu para a placa-mãe, aí já tem os circuitos periféricos ali da placa-mãe que vão fazer essa parte de comunicação. Então aí você tem o teu sistema digital com os circuitos periféricos. Ali é a mesma coisa plaquinha, da plaquinha digital, que vocês mexem com ela. Só deixa eu ver aqui. Da lógica reconfigurável. Que nós iremos utilizar em lógica reconfigurável são conectores modulares. Esse, a Nexus 3, ele também é utilizado. A mesma coisa deste sistema digital aqui que vocês utilizam, que é um kit de desenvolvimento desta placa aqui, é praticamente o sistema embarcado Nexus 3, feito pela Digilent. Eu comentei que a gente utiliza na disciplina de lógica reconfigurável. Então, o FPGA, que é o dispositivo de lógica reconfigurável, o dispositivo é esse daqui, ó, é só esse chip aqui. Ele é o sistema digital que a gente utiliza como plataforma de lógica reconfigurável, ele está aqui no meio. É ele. Então, a gente lida com ele com o software IEC Design Suite e faz o design do sistema digital reconfigurável dentro dele. Então, a gente faz o design do sistema digital que a gente quer dentro dele. Faz a reconfiguração do circuito digital que a gente quiser aqui, nele, coloca esse circuito digital dentro dele, com as entradas e saídas aqui, e comunica, através dessas trilhas aqui, ó, com os circuitos periféricos que estão aqui na plaquinha. Então, fora desse chip aqui, tudo que você vê aqui, ó, é circuito periférico que dá para utilizar. Então, como eu falei, aqui você tem um conector aqui para interface periférica do chip controlador, para interface de comunicação com a comunicação para rede Ethernet, né? Para interface Ethernet, para comunicação com a rede, né? Comunicação cabeada, Ethernet. 10/100. Quer dizer, que é com cabinho de rede, né? Para conectar o cabo de rede para a interface Ethernet. Então, a comunicação 10/100 com a interface Ethernet. Quer dizer, você pode aqui implementar a comunicação com o protocolo TCP/IP, com a comunicação direto
com a Ethernet. O que isso quer dizer? Quer dizer que você pode, por exemplo, fazer aqui um terminal de computador, né? Implementar um browser para comunicar com a internet, fazer aqui um terminal de bate-papo com a internet, ou fazer aqui um terminal de busca com o Google, com essa plaquinha. Ligar também o monitor de vídeo, um teclado de computador. Aqui você tem uma interface serial, o ART, né? Tem outro exemplo de outro periférico, ó, a interface UART. O ART quer dizer Universal Asynchronous Receiver Transmitter, quer dizer que é um transmissor e receptor universal assíncrono. Então, se ele é universal assíncrono, serial, né, USB, ele tem 2 fios aqui, porque é um transmissor serial assíncrono. Então, ele vai se comunicar com 2 pinos aqui do FPGA. Então, ele está conectado a 2 pinos aqui de entrada do FPGA. E com esses 2 pinos você pode configurar o FPGA para efetuar a comunicação serial aqui, o ART. Daí o ART você faz a comunicação com um protocolo bem simples, de 8 bits. 1 bit de parada para comunicação com outro dispositivo também que vai obedecer esse protocolo aqui de 8 bits, com bit de parada. Computador você faz também facinho com isso daqui. Se bem que é simples, né? Não tem uma velocidade muito alta, não. Está sujeito a erros, né? Porque pode estar sujeito a erros. Você pode configurar um protocolo com bit paridade aí também para controlar a velocidade, né? Controlar os erros, quer dizer, verificar os erros. Aí você pode implementar daí o dispositivo de comunicação para cá, também com isso, com o FPGA. Aqui o conector que está conectado também. Só que aqui, se eu não me engano, são 3 a 10 pinos do FPGA para ligar o monitor de vídeo VGA. Aqui, ó, monitor de vídeo comum, desde tubo até monitor LCD. Então você pode mostrar ali umas letrinhas, mostrar o gráfico, mostrar uma foto no monitor de vídeo também com essa plaquinha. USB também, para ligar mouse, para ligar teclado, para ligar outras coisas também, para ligar tecladinho alfanumérico também nessa plaquinha. Outras placas, se você quiser fazer uma placa para ligar um joystick, para ligar um mouse, para ligar um conversor analógico digital, nessa plaquinha também pode ser conectado aqui em cima, conector modular, simples. Você pode fazer uma placa de circuito impresso própria sua para conectar aqui. Conector de alta velocidade você tem também para ser conectado aqui. Para mostrar algumas mensagens de erro, número, mensagem qualquer aqui, visor simples, mensagem padronizada, mensagem tipo com visor minimalista aqui. Você tem 4 displays de 7 segmentos com ponto decimal para cá. Chaves, 8 chaves para controle simples, 5 botoeiras, tem memória SRAM, memória DRAM para cá também, nesses chips aqui. E, é claro, cristal de clock, também cristal de clock para comunicação Ethernet, cristal de clock de 100 MHz para essa placa. Então ele é bem equipado, essa plaquinha aí, tá? Então você tem uma placa, então você tem um sisteminha ali numa plaquinha. É uma placa pequena, ela cabe em uma caixinha ali para DVD. Dá uma plaquinha ali de uns, mais ou menos, um pouquinho mais de uns 10 centímetros ali quadrados. 10 por 10 ali, é uma placa pequena. A aplicação dela é parecida com aquele do Raspberry Pi.
E ela faz um pouco mais, tem mais periférico que o Raspberry Pi. A diferença é que o Raspberry Pi ele já vem com um processador implantado para ele. E vem com uma placa gráfica também, tipo uma GPU mais poderosa. A última versão do Raspberry Pi acho que vem também com interface HDMI para vídeo, né? HDMI 4K. Então ele é um pouquinho mais poderoso. Mas, por exemplo, ele tem aplicações assim, o Raspberry Pi é menor também a plaquinha, para quem conhece um pouquinho mais, né? O Raspberry Pi. Então ele é um pouquinho mais poderoso. Ah, e o Raspberry Pi também tem um preço tem um preço menor que essa placa aí. Essa placa, inclusive, ela já saiu de linha, né? E essa placa também é para lógica reconfigurável, né? O Raspberry Pi não, ele já vem com processador nele. E ele é mais popular também, né? Então, para programar ele fica um pouquinho melhor. Então, ele já vem com suporte para micro Linux, tem mais suporte para software também pronto para ele, né? Só que para a lógica reconfigurável, você já pode pegar e configurar o microprocessador que você quiser, a plataforma de software que você quiser também, de hardware, para a placa Nexus 3 que você tem. Mas hoje em dia você já tem uma ampla gama de variações que você pode ter, tanto para a lógica reconfigurável, como para outras plataformas de hardware, como essa que eu citei, para Raspberry Pi, para, por exemplo, outras também que você pode ter, que você tem para variações, outras plataformas também para Android que você tem, que são variáveis também, só que para a lógica reconfigurável, pelo design de circuitos integrados, você pode, por exemplo, fazer desde o microprocessador variável, você pode, por exemplo, implementar até o Raspberry Pi na lógica reconfigurável, desde o zero. Pegar ele e implementar desde o zero até o microprocessador que você quiser. Você pode colocar o Raspberry Pi dentro dele, né, dentro dessa plaquinha aí da Nexus 3, até o outro que você queira, como por exemplo do PIC, do próprio PIC. Às vezes que você utilizou em microcontroladores, né, da disciplina de microcontroladores. Ou outro que você queira, por exemplo, algum da Motorola aí, ou algum outro diferente, né? Também. Essa placa, por exemplo, você pode pegar e fazer o papel de um sistema de processamento simples, em substituição ao sistema de processamento simples. Uma aplicação, você pega, às vezes, vai precisar de uma aplicação que tenha que ter comunicação em rede, mas você não quer despender a comunicação em rede. Você precisa de um terminal de computador que precisa de uma comunicação em rede, mas você não quer pegar e despender o gasto com um computador, um microcomputador pessoal. Você pode comprar uma placa dessas aí que tem um custo bem menor que você pegar e comprar um microcomputador pessoal com comunicação em rede, né? Com uma placa de rede. Aí você pega os periféricos daí, você pega o teclado, você pega o mouse, você pega o monitor de vídeo básico, você pode pegar até usado e acopla nele daí e pode pegar e utilizar daí essa plataforma de comunicação e adquirir por um preço menor. Então tem muitos lugares que eles fazem isso. Então, por exemplo, em agências bancárias, eles começam a fazer isso daí. Eles colocam o poder de processamento no servidor, então eles pegam uma agência bancária e colocam um computador com poder de processamento, um computador melhor como um servidor na agência. Aí eles deixam os terminais menores mais baratos, para os caixas daí, ou para o pessoal que fica no atendimento. Aí eles fazem o quê? Eles deixam esse computador mais moderno para
para o pessoal que fica no atendimento, para caixa, para atendimento geral, né? Com os monitores de vídeo, com o teclado e com o mouse, né? Aí deixa uma impressora em geral, assim, para 7, 8 funcionários, né? E assim por diante. Uma impressora compartilhada, né? Aí tem algumas agências, assim, por exemplo, consultório também, que tem diversas pessoas atendendo, diversos médicos, diversos profissionais, né? Também eles fazem a mesma coisa. Às vezes tem pessoal que eles exigem que tenha alguns equipamentos, por exemplo, para averiguação dos pacientes que vão lá, que tem que ter a digital, né? Eles têm que colocar a impressão digital para ter a confirmação que a pessoa teve a presença dela lá, presencial, né? Então eles deixam o equipamento lá que tem que ter a comunicação via rede de que a pessoa teve a presença dela lá com a identificação biométrica, né? Então eles colocam lá o equipamento ligado à rede com uma com um periférico de identificação biométrica, né, da digital ali ligado nesse equipamento de processamento com a identificação biométrica lá. Aí a pessoa que está averiguando isso daí tem o mouse, o teclado ali ligado também ali junto, com o monitor, a tela do computador ali, né? Com o equipamento de identificação biométrica ali junto. Só que esse equipamentinho ali de sistema embarcado ali, ele está ali, né? E é mais barato e mais viável também ser implantado. Às vezes são unidades assim que eles têm, e tem 10, 15 guichês de atendimento, né? São agências bancárias que têm ali 7, 8 guichês de atendimento, então fica muito mais viável para eles implantar dessa maneira, né? Para ficar a implantação ser feita dessa maneira, né? Eles fazem desse jeito daí, né? Ok? Alguma dúvida de vocês aí? Por enquanto, não, professor. Na verdade, agora que o senhor falou, estava falando do Raspberry, dos modelos que são mais compactos, né? Daria para trabalhar com esse tipo de sistema utilizando o PIC ou não? Dá sim. Os Ah, bom. caras, os caras fazem isso. Tem cara que pega como trabalho de conclusão de curso, eles pegam e colocam o PIC num dispositivo de lógica reconfigurável. Eu já vi, tinha cara que, quando eu estava fazendo a pós-graduação, tinha um cara do laboratório lá que eu ficava lá, que ele estava colocando o PIC dentro mexendo numa plaquinha dessas lá, ele estava colocando o PIC lá, ele estava fazendo o PIC dentro do dispositivo, da plaquinha, né? Aí estava mexendo com isso daí. Só que aí você pode pegar, de acordo com o dispositivo de lógica reconfigurável, você coloca o microprocessador que você quiser daí, né? Ele mexe com o PIC lá. Aí na segunda, na segunda avaliação, aí vocês mexem com um microprocessador que chama Microblaze. Daí não é o PIC, né? Porque a empresa que tem esse microcontrolador, esse dispositivo de lógica reconfigurável aí que a gente está mexendo, que tem o software também, que é a Xilinx, ela não pode pegar e utilizar um microcontrolador que já existe, um microprocessador que já existe, que é da PIC, que é o PIC. O PIC é da Microchip, então a Microchip ela tem a propriedade intelectual, tem os direitos sobre o PIC, né? Então ela tem a propriedade intelectual do PIC. Então, ela não pode utilizar a arquitetura do PIC. Por quê? Porque essa arquitetura já é propriedade intelectual da Microchip. Então, a Microchip ela tem os direitos, a propriedade intelectual sobre o PIC. Então, ela teve que criar um outro microprocessador, que é o Microblaze. Então, esse Microblaze já é feito automaticamente por esse software que é o ISE Design Suite, que a gente utiliza daí, né? Então, esse software, o ISE Design Suite, ele já faz automaticamente esse microprocessador aí, o Microblaze. Então, ele já cria, no software, o ISE Design Suite, ele já cria esse microprocessador aí, o Microblaze. Então, o que você tem que fazer? Você tem que configurar esse microprocessador do jeito que você quiser e depois você só chega lá e programa ele daí.
Aí você vê lá, você quer deixar ele... Para configurar ele ali, eu explico lá, você pode, por exemplo, você pode deixar ele com... Acho que você pode criar ele com até 4 temporizadores, daí você pode escolher ele com temporizador de tempo fixo, temporizador de tempo programável. Você pode fazer ele com memória RAM de 4K, memória RAM de 8K, memória RAM de 16K, de 32K, né, kilobytes, né? De 4 kilobytes, de 8 kilobytes, 16 kilobytes, 32 kilobytes. Aí você pode criar interrupções nele, né? Interrupções de periféricos lá. Para quem não entende, essa é a parte mais de arquitetura de computação, né? Então, a memória RAM é a memória principal do microprocessador, né? Que vai determinar o tamanho da memória em que você vai colocar o programa do microprocessador. Então, dependendo do microprocessador, você coloca mais programa nele ou menos programa nele, dependendo da memória RAM que você vai colocar nele, né? O temporizador é aquele temporizador de microcontroladores, para quem já fez microcontrolador, né? Então, você vai utilizar mais temporizador ou menos temporizador, porque você não consegue contar tempo real, né? Então, você sempre tem que contar tempo se você vai utilizar o microprocessador. Você tem que contar tempo, né? Porque um programa que você tem, que você vai fazer em um computador, o programa que você vai fazer, né? Você vai programar um programa que você vai fazer, sempre tem que contar tempo. Só que é impossível você contar tempo, fazer um programa para contar tempo. Por exemplo, você vai fazer um programa de um relógio. É impossível você pegar e fazer um programa para contar tempo em um computador. Então, o computador ele tem que fazer o quê? Ele tem que ter um circuito de um relógio dentro dele. Então, ele tem que ter um circuito digital de um relógio. Um computador, um microprocessador no computador, ele tem que ter um circuito à parte de um relógio. Então, esse circuito é um temporizador, um timer. Então, todo microprocessador ele tem que ter um timer à parte dele lá. Então, é por isso que lá em microcontroladores, vocês veem lá que tem um timer. Na arquitetura de computadores ou em microcontroladores, você vê lá que tem o timer, né? O TMR lá. E é por isso que tem lá a interrupção. E tem a interrupção a TMR, a interrupção de temporizador, né? É por isso que vocês veem interrupção de temporizador, a INT, a interrupção de temporizador. Aí por que tem interrupção de temporizador? Você tem interrupção? É por isso mesmo, porque tem um circuito à parte que tem obrigatoriamente que ter, que é o circuito do temporizador. Porque é impossível ter a contagem de tempo num programa. Você não consegue fazer um programa para contar tempo. Tá? Tá, aí isso daí eu explico depois ali, né? Para contar tempo lá. Porque se você fizer um programa para contar tempo, como é que você ia fazer um programa para contar tempo? Você ia fazer assim, né? Você ia fazer um programa para contar tempo com laço assim, if t igual a t mais 1, if t menor que o tempo que você quer contar, então para a contagem, né? Só que o problema, se você pegar esse teu programa aí e for aumentando esse teu programa, aí tua contagem de tempo vai dar errado sempre. Por quê? Porque o teu programa, à medida que você for aumentando ele, vai aumentando o teu tempo de contagem também. Daí esse teu laço de contagem de tempo aí vai dando errado. Professor, É lógico. Oi? mas nesse caso o senhor pode criar o loop para cada situação, né? Hã? Não precisa permutar o loop do tempo para todas elas em cascata. O senhor pode fazer o loop de tempo rodar para cada situação. Não pode, Pode? porque não pode, porque na arquitetura de computação, o programa ali, o programa ele vai sendo executado em sequência, ele Ah, vai entendi. contando, porque você pensa bem, o computador ele vai executando as linhas do programa em sequência. Então, como é que ele conta o tempo? Ele executa a primeira linha na memória de programa, ele executa a segunda linha na memória de programa, ele executa a terceira linha na memória de programa, até ele chegar no loop de contagem de tempo, que seria a contagem do teu tempo, não é? Sim, Só que daí ele já perdeu o tempo executando as linhas anteriores do teu programa. é Não é essa a verdade. lógica?
É verdade. Então, tua contagem de tempo já bichou, já não deu certo. Entendeu? Até chegar no loop de contagem de tempo. Então, à Aí, medida que você vai aumentando o teu programa, o teu loop de contagem de tempo já deu errado. Entendeu? É por isso que tem um circuito à parte para contagem de tempo, para não dar errado o teu programa de contagem de tempo. faz sentido, é verdade mesmo. Por isso que aquela interrupção de contagem de tempo. Essa interrupção é para acionar esse circuito de contagem de tempo. Por isso que chama interrupção de contagem de tempo. Porque daí esse circuito ele vai interromper o programa que está sendo gerado no computador para indicar assim, ó, deu a contagem de tempo. Porque daí esse circuito ele vai estar funcionando à parte daí. É como se o microprocessador tivesse um reloginho à parte ali, um reloginho de bolso ali, a parte do microprocessador, em que ele está contando o tempo à parte ali. Por quê? Porque o programa que está rodando ali no microprocessador não vai conseguir contar o tempo à parte, vai dar errado daí. Aí eu explico ali nas atividades assíncronas lá. Porque quando eu explico o temporizador lá, aí eu lembrei, eu explico lá acho que na parte um, na parte 2 lá, eu explico lá certinho. Porque eu tenho que contar o tempo lá, eu tenho que pegar e acionar o relógio ali à parte para contar o tempo mais ou menos, né? Ali. Então eu explico lá como é que é, por que é a temporização, né? Tem que ser feita a parte ali, o que é a temporização, né? Da interrupção. O circuito de temporização em diagrama esquemático, né? Daí eu lembrei que está mais ou menos explicado lá sobre isso daí, né? Daí isso daí quem vê é o pessoal, ou eles deveriam ver, né? Aí eu acho que o pessoal até da. Acho que até o pessoal da. Aí vejam bem, até o pessoal da eletrônica e o pessoal da engenharia da computação, eles não chegam a ver muito a fundo isso daí, não. Porque que eles deveriam ver isso daí em arquitetura de computação, mas acho que o pessoal da arquitetura de computação não chega a dar isso daí muito a fundo, tá? Também. Mas isso daí eu explico ali nas primeiras aulas ali, na parte um, parte 2 ali, que eu explico isso daí de... Não, acho que é a parte 2, parte 3 ali de diagrama esquemático, que entra na parte de temporização ali. Daí eu falo sobre isso daí, diagrama esquemático ali de tempo, quando cai em tempo ali e tal, daí, tá? Daí vocês vejam ali quem observar isso daí, que eu explico sobre o circuito de tempo ali, mais sobre isso daí, né? Por que tem isso, a interrupção de temporização, como é que funciona a interrupção de temporização? Por que existe a interrupção, né? Por que tem interrupção? Por que tem que ter interrupção, né? E é justamente em cima de interrupção é que cai também E isso é um dos itens importantes também de arquitetura, né? Que cai é vírus. Vírus é o pessoal de hack, e de cracking, né? Eles caem muito, eles pegam muito em cima de interrupção, que tem interrupção. Um dos bugs que tem na arquitetura do PC, na arquitetura do IBM PC até hoje, e do Windows, é em cima de interrupção. Eles colocaram interrupção errada na arquitetura do IBM PC. Aí, como eles fizeram isso lá atrás, na arquitetura do IBM PC, a IBM fez isso lá atrás. Começou com 80 e 86, na arquitetura do 80 e 86. Aí eles implementaram isso lá atrás, na arquitetura do 80 e 86, para dar compatibilidade na primeira arquitetura que eles fizeram, do IBM PC, do XT, né? Lá atrás, no primeiro que eles fizeram na década de 80, aí eles tiveram que implementar essa arquitetura até hoje em dia para os i7, então ficou até hoje. Daí esses bugs aí, né? É por isso que até hoje você tem que ter atualização e a arquitetura mais visada para hackeamento é do PC, né? Do microcomputador pessoal do PC. Aí você vai ver do Macintosh
que é da Motorola, da linha dos Mac, né? Da Apple, daí não tem tanto. Aí você vai ver depois do Linux, daí do Android, também você nem vê direito. Você nem observa direito isso daí. Você nem tem que se preocupar, nem tem que se preocupar muito com isso daí, né? Agora o Windows, aí é tudo isso daí. Aí dá todos esses problemas aí que tem que ter, né? Compatibilidade. Tudo bem? Mais alguma dúvida aí? Por enquanto, não, professor. Beleza, então. Aí, à medida do possível, eu vou colocando a aula das 11h10 da semana passada, eu vou inserir também no Moodle. Daí, essa aula aqui também, que agora deu problema gravando no Ocan aqui também, mas daí eu gravei no Google Meeting aqui, essa aula de hoje, então eu acho que essa do Google Meeting não deu problema. Do Ocan deu problema outra vez. Daí. Mas daí eu gravei do Google Meet, então deu para garantir, eu acho que dessa vez das 9h10 daí, tá? Aí muito obrigado a vocês, bom final de semana e até semana que vem. Daí, até a permanência daí, qualquer dúvida, entre em contato. Obrigado, professor. Tenha um bom final de semana também. Para vocês também, obrigado. Até mais, obrigado.